Bom dia, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nesse aniversário da igreja. E estou muito feliz por esse convite e também por estar falando sobre a palavra de Deus, tá bom? Eu vou tentar não me estender muito. E eu gostaria de propor um tema para os irmãos e eu vou explicar por que esse tema. Tá? Marquinhos vai colocar para a gente. Apareceu? Isso. Vamos ler junto, irmãos. Desperta. Isso. Desperta a igreja porque Deus não está dormindo. Amém? Tem alguém dormindo aí? Eu acordei cedo hoje, então, bem, eu vou tentar explicar a gente vai trabalhar no texto de 1 Reis 18, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, você pode deixar, vai aparecer alguns textos, tá? No multimídia, e eu vou tentar resumir ao máximo, porque o texto é muito rico, então vou tentar fazer um resumo. Eu confesso aos irmãos que esse tema mexeu um pouco comigo. Por quê? Eu estava dormindo e aí o pastor havia me convidado para poder estar aqui hoje e esse tema ficou na minha cabeça, desperta a igreja porque Deus não está dormindo. E ficou e não saiu mais. E sempre veio o texto de 1 Reis 18, Elias contra os 450 profetas de Baal. Bem, quando eu falo despertar, é porque realmente a gente está precisando de um despertamento na igreja, não é? Isso não é só no sentido da igreja local, mas também é sentido nacional e até mundial. A gente tem visto o quanto a igreja ela tem estado estática em alguns momentos. Eu fiquei um pouco decepcionado, irmãos, durante a pandemia, porque eu percebi claramente o quanto a igreja ela parou. Não é só ter fechado a igreja, mas parece que muitos irmãos pararam. Tem um texto, não está abrindo aqui, está lá no livro vou pedir Marquinhos para colocar, no versículo 27. Versículo 27, Marquinhos. Está aqui, isso, versículo 27. Eu vou ler aqui na minha versão e vou estar explicando. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então a gente está diante de um grande problema de Israel, porque parece que Deus está dormindo. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe claramente que Deus não é ser humano, Deus não precisa dormir. Deus não precisa dormir, primeiro porque Deus é espírito. Deus não tem corpo físico como nós que precisamos dormir. Agora, nós precisamos dormir sim, mas quando eu digo assim, a igreja está dormindo e alguns irmãos estão dormindo, eu digo no sentido espiritual, na relação que nós precisamos ter com Deus. O que está acontecendo na nação de Israel? A nação está dormindo. A nação dormiu e parece que Deus não está trabalhando. Já sentiu isso na sua vida? Parece que Deus não está trabalhando, Deus não está fazendo nada na sua vida. Eu quero dizer para você que talvez você esteja dormindo e precisa despertar. Tem mais dois textos aqui que eu queria ler, não vai aparecer aí. Quando Deus ele fala para a igreja despertar, é porque Deus quer fazer alguma coisa. Eu não acredito, irmão, no fracasso da igreja. Amém? Quando eu olho para a central, eu até dividi um sonho com um pastor, não sei se ele lembra, eu vejo a central cheia. Sabe por quê? Porque a central é a igreja do Senhor. A igreja não é uma igreja, uma instituição humana, ela é uma instituição divina. E Israel, por estar dormindo, por uma série de questões que eu vou falar daqui a pouco, ela estava adormecida. E o problema é quando a gente está adormecido, é que a gente acha que a gente está acordado. Quer ver um exemplo? Quando a gente começa a ver Deus fazer alguma coisa, a gente começa a colocar defeito e achar que é errado.
talvez você possa estar dormindo. Sabe por quê? Para eu estar acordado, eu preciso estar em sintonia com aquilo que Deus vai fazer e está fazendo. Porque senão eu estou dormindo. E aí vai aparecer lá no texto de 2 Crônicas o seguinte. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Círio, rei da Pérsia, para que se cumprisse, guarde isso, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou ou incitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e pusesse por escrito nesses termos. Ou seja, Deus queria fazer algo através de Ciro. Sabe o que Deus queria fazer? Restaurar Israel. Através de Ciro. Tem outro texto em Ageu que diz assim: assim o Senhor incitou ou despertou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Restauração. Deus queria fazer. Mas quando Deus quer fazer algo na minha vida, meu irmão, na sua vida, na vida da sua igreja, da minha igreja, Deus precisa nos despertar. Porque Deus não dorme. Aí acontece no texto com os 450 profetas de Baal e as 400 profetas de Azerá. O que está acontecendo? O povo está dormindo. E interessante, quando eles começam a falar de Baal, Elias começa a rir. Sabe por que ele está rindo? Porque Baal não é Deus. Baal não está dormindo. Ele não é Deus. Mas como ele começa a debochar, ele fala assim: talvez ele esteja cochilando, ou está passeando, ou tirou umas férias, ou está dormindo. Amigo, meu irmão, meu querido, Deus não dorme. Amém? Quando você está dormindo, Deus guarda o teu sono. Deus zela pelo teu sono. Mas qual é o grande problema da igreja? Quando a igreja dorme espiritualmente. Eu gosto muito de um livro, tá? O pastor deve conhecer, A Gaia da Ciência. Esse livro é muito questionado, tá? Ele foi escrito por Nietzsche, foi um filósofo alemão, e aparece a famosa expressão Deus está morto. E é muito questionado, tá? De uma forma analítica, ele fala isso porque o pai dele havia se suicidado. Geralmente, quando a gente tem relação com Deus, nós associamos a nossa relação com Deus com a relação que nós tivemos com o nosso pai. A gente faz essa relação. E parece, quando ele diz que Deus está morto, foi por causa disso. Mas também há outra linha também que vai dizer o seguinte: ele diz que Deus está morto, sabe por quê? Porque na época, a igreja, a religião, a teologia, os ritos, os mitos já não estava fazendo efeito na vida das pessoas. Então é por isso que ele está dizendo que Deus estava morto. Irmão, se Deus é estático, Deus não pode operar na minha vida e na sua vida, sabe o que pode significar? Significar que você está dormindo, e que Deus também está dormindo na sua vida. Eu conheço, irmãos, o pastor deve conhecer muita gente, parece que Deus não trabalha na vida da pessoa. Parece que está tudo parado, nada funciona na vida da pessoa. E assim, são filhos de Deus. Irmãos, não pode ser assim. Olha, durante a pandemia, eu confesso aos irmãos que o meu vigor espiritual aumentou. Eu oro mais, eu leio mais a Bíblia. Lá em casa, todo dia a gente faz culto, de segunda a sábado, às vezes até sexta. Todo dia nós fazemos cultos. Isso tem feito um bem. Às vezes eu durmo, Deus fala, irmão, eu tenho que levantar. Quando o pastor falou que eu ia pregar, eu fui deitar. Quando eu acordei, desperta a igreja porque Deus não está dormindo. Aí me perturbou, fiquei perturbado. Aí Priscila fala que eu sou meio louco, eu ficando de madrugada em casa. Porque Deus me fala uma coisa, eu fico igual desesperado. Porque Deus fala. E Deus não quer que você durma, irmão.
Deus quer que você esteja acordado. Deus quer que você se levante, porque Deus quer falar com você e comigo. Deus quer falar com a igreja. Deus quer falar com a igreja, irmão.